A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a sua casa, e que o Senhor cerque, nesses dias a sua vida no poder do Espírito Santo, ministrando coisas ao seu coração e falando à sua família, para edificação e fortalecimento do seu lar. Amados, nesse momento, nós estamos na nossa devocional, um tempo no manancial. E eu queria deixar uma reflexão na palavra de Deus com você, em Levítico, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. O Senhor disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Essa reflexão ela é muito interessante para nós. Nós precisamos entender que há um Deus vivo, real, que nós estamos servindo e adorando. Deus não é um ser estático, não é uma filosofia de vida, não é uma pessoa que está tão distante. Ele diz que todos que se aproximam dele, ele vai revelar a santidade. Ele vai revelar a santidade a nós. Isso é maravilhoso, porque nós podemos ir confiantemente diante do trono da graça de Deus, por meio de Jesus, e podemos nos aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele em santidade. Mas, antes da gente falar sobre essa questão de relacionamento com Deus e de aproximação com Ele, nós precisamos entender como que nosso coração humano funciona. Na outra reflexão, eu falei sobre o nosso coração rebelde. O coração do homem é rebelde diante de Deus e nós sempre estamos nos opondo a Deus e tudo. Por isso, os bodes para a congregação, para a comunidade de Israel, porque coletivamente nós temos um coração rebelde, e precisamos de Deus para tratar do nosso coração, a fim de que a nossa reunião comunitária seja para a glória dele. Enfim, mas isso está na outra reflexão. Nessa reflexão de agora, nós vamos entender que Nadab e Abiú são filhos de Arão. Portanto, eles estão envolvidos com o sacerdócio de Deus, com as coisas espirituais, com a vontade de Deus, com o tabernáculo, com tudo que cerca a espiritualidade. Nadab e Abiú arbitrariamente tomam seus incensários e eles colocam fogo no incensário e levam para dentro do serviço do tabernáculo. E o Senhor não pediu isso deles, é o que diz as Escrituras. O Senhor não ordenou que Nadab e Abiú fizessem isso. O interessante é que isso vai, no capítulo 10, vai em cima daquilo que nós estávamos refletindo no capítulo 9 de Levítico. O que Deus pede do homem é que nós ofereçamos a oferta voluntária no seu altar. Nós precisamos entender que fomos chamados para oferecer o nosso sacrifício vivo. Sabe, o nosso animal, a nossa oferta é entrega, é renúncia, não fogo. O fogo sempre veio de Deus. O fogo era algo que Deus fazia para a purificação da nossa vida. E isso nos fala de um princípio espiritual e eu queria refletir isso com você. Sabe, queridos, o fogo tem a função de purificar. Toda a ação purificadora da minha vida tem que ser uma ação de Deus em mim. Todas as vezes que eu quiser uma purificação a partir da minha vontade, a partir do meu entendimento, ele é problemático. Toda vez que eu sou purificado por Deus, isto agrada a Deus, porque foi a ação de Deus em mim.
Às vezes nós queremos uma vida de santidade e queremos uma vida de aproximação com Deus a partir de nós mesmos, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelo meu sacrifício. Isso não agrada a Deus. Deus nunca pediu isso da gente. Tudo que Deus pediu da gente foi entrega. Uma vez que a gente entrega a nossa vida como uma oferta, Jesus vai falar que aquele que não renuncia a tudo não pode ser seu discípulo. Se alguém não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Nós precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Esse é o convite de Jesus. Jesus me convida para ser a oferta do sacrifício, não para ser o fogo, não para incendiar fogo, mas ele falou, seja oferta. Eu não tenho o propósito, não posso ter o propósito de trazer juízo e justiça de Deus nas minhas atitudes e forças. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser oferta. Eu fui chamado para ser sacrifício. Eu fui chamado para ser colocado no altar. Você também. Uma vez que a gente faz isso, o fogo de Deus desce. Sabe? E Deus fala a todos aqueles que se aproximam de mim, eu revelarei a minha santidade. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, Ele vai consumir você. O fogo dele virá sobre a sua vida. E o fogo de Deus, ele pode vir para juízo, ou pode vir para purificação. Ou virá para condenação, ou para purificação. Mas é um ato da justiça de Deus, que se manifesta ao nosso favor. Por fim, no verso 3, o Senhor diz, eu mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim. E quando Deus revela a sua santidade, a glória é dele. Por isso que o texto diz, serei glorificado diante de todo o povo. Nadab e Abiú não entenderam que todo o processo de aproximação é de Deus e não do homem. Todo o processo de se achegar a Deus depende de Deus e não de nós. Deus nunca pediu fogo. Às vezes a gente vê tanta gente buscando fogo do céu, o fogo do céu, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Deus nunca pediu para a gente incendiar. O fogo vem dele. Não é para a gente incendiar. Não tente incendiar a sua vida. Não tente incendiar a obra de Deus. Isso é uma questão de Deus. Ele que vai trazer a sua justiça, Ele que vai trazer o seu juízo, Ele que vai trazer o seu fogo. Qual é o nosso papel? É ser oferta. É o que diz o capítulo 9 de Levítico. Seja a oferta. Se entregue. O resto é com Deus. Porque todas as vezes que você se aproximar dele, se você observar o capítulo 9 e o capítulo 10 e tiver a cabeça no tabernáculo, você vai ver que é uma sequência que começa lá no átrio e agora nós estamos falando de uma atitude do santo lugar. Deus está nos ensinando a operação do ministério do reino de Deus na terra através desses 2 capítulos. E nós só podemos chegar diante da presença de Deus, experimentar o fogo de Deus, quando nós primeiro fomos ofertas lá atrás no átrio, quando nos entregamos. O que eu quero dizer com isso? Querido, tire as suas resistências. Tire as suas resistências com respeito a Deus. Tire as suas resistências com respeito à palavra de Deus. Tire as suas resistências com respeito à igreja. Ah, pastor, mas eu já fui muito ferido com a igreja. Eu entendo. Homens ferem, homens machucam. Mas tira do seu coração tudo que não agrada a Deus, tudo que está te machucando, joga isso fora. Encha-se de Deus. Se ofereça como oferta, fala assim, está aqui, eu estou entregue. Eu não tenho mais justificativas, eu não tenho mais argumentos, eu estou, Senhor, entregue na Tua presença, eu sou oferta, e aí você não vai precisar incendiar nada,
Deixe que o fogo de Deus virá sobre a sua vida, e sobre a sua vida haverá purificação, e você será santo, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Você quer ver Deus agindo em você? Você quer ver Deus sendo revelado através de você, as pessoas reconhecendo Deus em você? Então, um conselho: se entregue. Deixa Deus mexer. Deixa Deus mexer naquelas caixinhas pretas da sua vida. Deixa Deus mexer naquelas histórias, naqueles momentos que feriram você no seu passado. Deixa Deus entrar, deixa Deus cuidar, deixa Ele arrancar as mágoas, os preconceitos, as dores. Deixa Ele tirar. Entregue-se, porque quando você se entrega para Deus, é a melhor coisa que existe. Entregar-se para Deus é estar sob seus cuidados, é saber que Ele cuida de você, é saber que Ele está agindo, é saber que Ele é Deus. O fogo não é algo que o homem deve produzir. O fogo vem dele. Isso é uma questão de Deus, não nossa. Só se entregue. Deixa. É dele, somente dele, todo o trabalho. Nadab e Abiú não entenderam isso. Aparentemente o que eles fizeram não havia mal nenhum. Eles só poderiam fazer o serviço do tabernáculo no templo se tivessem fogo. Mas eles estavam sem fogo, então nada mais natural do que acender. Mas Deus não lhes pediu isso. Você está entendendo? Você não tem que fazer tudo o que você acha que tem que fazer. Você não é salvador de pátria. Ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que jejuar tantas vezes por semana, eu tenho que orar tantas vezes por semana, eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia por dia, eu tenho que trabalhar isso na igreja, eu tenho que trabalhar aquilo, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou ajudar muitas pessoas. Deus não pediu. Faça apenas o que Deus pediu. E a primeira coisa que Deus pede da sua vida é: entregue-se. Entregue-se. O resto Ele vai fazendo. O fogo vem dele. E o seu nome será glorificado. Tá bom? Essa é uma reflexão, principalmente para esses dias em que você fica, de repente, ocioso e fala: o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Né? O que eu quero fazer para Deus aqui? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Descansa. Guarda o coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Ele muda aqui, ó. Ele muda aqui. Ele está agindo. Eu vejo Deus agindo na história. Eu vejo Deus agindo em famílias. Eu vejo Deus agindo em pessoas. Eu vejo milagres acontecendo. Porque Deus está agindo. Deus está agindo. Ah, pastor, mas eu não vejo Deus agindo. Ainda que você não perceba, Ele está agindo. Deus ama você. Então, essa palavra é uma reflexão. Não ofereça nada estranho no altar. Não fique querendo incendiar aquilo que Deus não mandou incendiar. Não fique querendo trazer fogo onde Deus não mandou trazer fogo. Não fique querendo fazer o que Deus não mandou você fazer. Tá bom? Descansa em Deus. Essa é a minha palavra para você, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.